mercado ontem, o K fechou ali no 335, com um ajuste ali no 45, tá? Nesse momento o preço teórico está no 310, já abrindo com um leve gap de baixa aí. O Gilmar nem está falando agora, né? Deixa eu abrir o... Correu aí. É por Skype. Ele tá... Olha o que ele acabou de falar. É sobre o tweet do general. Mensagem foi um pouco ambígua e não fui feliz. Vai mexer com o general, vai lá ver. Se na prisão Lula vai ter maior influência sobre o eleitorado, isso deixa para vocês. A candidatura de Lula está a princípio atingida pela inelegibilidade. Nós nos amarramos a detalhes, nos fingimos espertos, criamos graves problemas. Nós e ele. Sobrou a palavra nós, ele mesmo. Vivemos momentos conturbados e nem sempre temos contribuído para um bom debate. Mais razoável teria sido suspender o julgamento. Tá aqui, eu falo. Razoável? Aqui ele falando aqui, ó. Mais razoável teria sido suspender o julgamento para esperar o ADC. Né? Mas o tribunal optou por encerrar o assunto porque as coisas precisam se encerrar. Nas próximas semanas vamos ter que voltar à temática. O processo do HC de Lula está encerrado e terá consequências políticas e jurídicas. Institucionalmente, para o tribunal não foi bom. Estamos parecendo um parlamento árabe. Caraca, hein? Cara, eu não acho que o parlamento árabe é as duas melhores que esse outro jeito. Eu acho que ele não sabe do que ele está falando. Ele não conhece a cultura. Sabe que lá no Oriente Médio, se você, como é que você sabe que o cara é ladrão? Não tem mão. É verdade. É, O cara mete a mão na esquerda é cortada. O robô de novo, mão direita é cortada. É engraçado que uma vez eu estava vendo uma matéria, o cara estava comentando que assim, estava passando no porto de Dubai, assim, aí era a estrada e eram todas as coisas estocadas assim, ó, livre, aberto, não tinha muro, não tinha porra nenhuma. Alguém podia ir lá pegar ali. Aí eu falei, mas ninguém rouba essas coisas. Se é no Brasil, o pessoal faz. Eu falei, aqui se roubou, amigão. Tchau. Pede a mão. Sabe como é que o cara faz na lojinha dele? Você tem a sua lojinha lá, você vai tomar um café. Você pega um banquinho lá, eles têm um banquinho pequenininho, igual aquele de madeira que vende no interior, né? Ele pega aquele banquinho, põe no canto da porta e vai tomar um café dele. Aquilo é o sinal. Não tem ninguém na loja. Se entrou, minha sogra de lá. Pessoal, testa aí o style, o screen test que eles estão né? Ó, preço teórico aí no 306. Pessoal, falando da aula, né? Eu falei pra vocês que ia manipular a aula, o leilão hoje. Aí, ó. A gente analisar e o leilão tá dando o quê? Compra ou venda, pessoal? Venda. É venda, né? Tá cedo ainda, né? Calma, que hora que é mesmo? Mas é venda, né? Enquanto é venda, mas tem que fechar o dia. É venda, né? Vai, mas a única forma do mercado perder 300 ou romper 300 é quando abre com gap. No leilão abre isso, né? Ó, no caso aí, ó, o mercadinho vai abrir com um gapzinho, por enquanto tá com um gapzinho de 45 pontos, né? Então, mas aí... 45 não, desculpa, 35, tá curto aí. Né? E o leilão tá dando venda, por mais que tenha buraco, o leilão tá dando venda. Né? Agora aumentou um pouco os lotes na compra, né? E aí agora? Agora entra. Sei lá, hein? Ou os buracos que tem, né? Só no 35 e no 300 que tem lote, depois pula só no 96. Então agora Agora compra. melhorou. Na venda também tem um buracão, né? Do 2,5 até os 5. Né? Olha o tamanho Agora desse compra, né? leilão. Olha a pressão que está rolando nesse leilão. Né? Ó, abriu aí no 302. Né? Literalmente, ó, era o leilão no finalzinho, por isso que você tem que entrar no final. No finalzinho o leilão virou compra. Tá? No finalzinho virou uma comprinha, né?
deu uma puxadinha e agora já estão reagindo aí, né? Nada aí, mano. Treinar muito, hein? Treinar muito, hein? Botei uma venda para balancear. Mas por isso que é importante o leilão, pessoal. Independente como tá às 8h59, cara, tem um finalzinho. Passou das 9, que é quando começa a entrar as ordens finais de especulação. E aí a coisa acontece. Não funcionou aí, né? Cola o livro dele na mesa aí. O pessoal vai tentar defender esse 300, mas não vai aguentar não, só pode dar. Presta de novo, né? Aqui é o 103, né? Presta de novo, né? Tô gravando tudo nesse momento aqui também. Foi na Bruna 67, cara. Achei que ia vir rasgando. Acho que ia rasgando. Tá longe pra eu fechar esse gap hoje, hein, meu? Esperou o dia todo. Até que o mercado deu uma enroscada aí, ó, o índice abriu com 1,5 de alta, né? 1,50 de alta ali, 86 mil pontos. No dólar aí a galera tá dando uma realizada, estão dando uma puxadinha, né? 33 pontos de diferença, né? É até considerável, mas a tendência é de baixa, tá? Olha a quantidade dos contratos vendidos. É. Tá equilibrado. Isso é bastante, né? Ah, sim, para 3 minutos de mercado, né? Sim, concordo. É considerável. Isso é bastante, mas comparado com os dias anteriores. Pois é. A liquidez. Eu tô começando a levar a sério a situação que eu vou tirar o Gasparini daí, meu. Porra, o Gasparini tá quieto, velho. Eu que levo as culpas, mano. Ó, o dólar à vista nesse momento ele está exatamente no 3.300, né? Segurando ali, por isso que o mercado está dando aquela seguradinha, né? Mas vamos ver. Tá avisado, hein, Gasparini? Ó, vou até pôr o fone, ninguém vai falar de mim, você vai ver. Tudo de mal. Pronto. Ó, o Bruno Gabriel tá mandando beijo pro Gasparini. Ô Bruno Gabriel, só de você não veio, eu ia sentar a mão em você hoje, meu. Você é louco tomar tudo isso de cafeína, meu? Já tentando suicídio via cafeína, velho. Tomou um lote de cafeína. Tomou um lote cheio de cafeína. Caramba, velho. Ele tomou o equivalente a 100 litros de café, meu. Olha, muito de cafeína. É o que ele tá mandando? Pra quem não toma, né? Ó, a galera dando uma puxada aí. Eu pensei forte nesse 7,5, mas também muito rápido. IBS é maior comprada, seguida de BTG e Morgan. Liquidez é maior vendida, seguida de Bradesco, né? Cai puxando aí. Ó, o índice 1,82, 1,80 de alta aí. O outro ali no 10, quem sabe? Tem o BTG, Nova Futura, né? Nova Futura é Black, né?
Esse 7,5 deu bom, né? Eu não senti tanta confiança, mas deu bom. Não foi errado. Segurando bem nessa região, bastante gente comprando, né? BTG já virou mar comprado, IBS no mar comprado, a GAI comprando também, a galera dando uma limpada aí, né? Aproveitando o preço, mas comprando barato, em teoria. Pra cima desse 10 aí começa a ficar interessante. Pensar em comprando. Se voltar pro 6,5 tem interesse na venda aí, né? E é a favor da tendência. DX 0,21 de alta lá fora, o euro está caindo 0,19, o petróleo caindo, né, 0,28, né? Vai ser 0,43 de alta ali. Galera, não, não, mas tá virando lote, limparam todo o lote do 10 ali. Virou lote e teve despesa, né? Mas cumpriu, né? Cumpriu, galera, tá limpando. Bradescão quase 4.000 lotes, né? Lotes ali, um pouco de volta aí. Encheu o lote no book, né? Compra por container. O ITS deu uma voltada, estamos em 44 ali. Essa puxada aí nada mais é do que uma realização, viu? A gente que estava vendida com o luxo, botou um pouco no bolso. A Petit Plus foi bom, né, Guilherme? Né, foi? Você faz tudo isso cada vez que sai para a rua, quase sem pensar. A rotina acontece por hábito. Milhões de pessoas executam esse intricado balé toda manhã, sem pensar, pois, assim que sacamos as chaves do carro, nossos gânglios basais entram em ação, identificando o hábito que armazenamos em nosso cérebro referente a tirar um carro para a rua em marcha ré. Uma vez que esse hábito começa a se desenrolar, nossa massa cinzenta está livre para ficar em silêncio ou dar sequência a outros pensamentos, e é por isso que temos capacidade mental suficiente para perceber que o Jimmy esqueceu a lancheira dentro de casa. Os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. Se deixado por conta própria, o cérebro tentará transformar quase qualquer rotina num hábito, pois os hábitos permitem que nossas mentes desacelerem com mais frequência. Este instinto de poupar esforço é uma enorme vantagem. Um cérebro eficiente exige menos espaço, o que permite uma cabeça menor, tornando o parto mais fácil e, portanto, causando menos mortes de bebês e demais. Um cérebro eficiente também nos permite parar de pensar constantemente em comportamentos básicos, tais como andar e escolher o que comer, de modo que Ranking universitário confirma: a Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida no mercado profissional.
modo que podemos dedicar energia mental para inventar lanças, sistemas de irrigação e, por fim, aviões e videogames. Mas preservar o esforço mental é uma questão complicada, pois se nossos cérebros desligam no momento errado, talvez deixemos de notar algo importante, como um predador escondido nos arbustos, ou um carro em alta velocidade, enquanto saímos para a rua. Por isso nossos gânglios basais desenvolveram um sistema inteligente para determinar quando devem permitir que os hábitos assumam o comando. É algo que acontece sempre que um bloco de comportamento começa ou termina. Para ver como isso funciona, observe de novo atentamente o gráfico do hábito neurológico do rato. Note que a atividade cerebral atinge seus picos no começo do labirinto, quando o rato ouve o clique antes que a divisória comece a se mexer, e outra vez no final, quando ele acha o chocolate. Esses picos são o modo como o cérebro determina quando deve ceder o controle a um hábito, e qual hábito deve usar. De trás de uma divisória, por exemplo, é difícil para um rato saber se ele está dentro de um labirinto conhecido ou de um armário desconhecido com um gato à espreita do lado de fora. Para lidar com essa incerteza, o cérebro despende muito esforço no começo de um bloco de comportamento, procurando alguma coisa, uma deixa, que lhe forneça uma pista de qual hábito usar. De trás de uma divisória, se um rato ouve um clique, ele sabe que deve usar o hábito do labirinto. Se ouve um miado, escolhe um padrão diferente. Ao final da atividade, quando a recompensa aparece, o cérebro desperta e confere se tudo correu como esperado. Esse processo dentro dos nossos cérebros é um loop de 3 estágios. Primeiro há uma deixa, um estímulo que manda seu cérebro entrar em modo automático e indica qual hábito ele deve usar. Depois há a rotina, que pode ser física, mental ou emocional. Finalmente, há uma recompensa, que ajuda seu cérebro a saber se vale a pena memorizar este loop específico para o futuro. Ao longo do tempo, este loop, deixa, rotina, recompensa, deixa, rotina, recompensa, se torna cada vez mais automático. A deixa e a recompensa vão se entrelaçando até que surja um poderoso senso de antecipação e desejo. Por fim, seja no laboratório gelado do MIT ou na garagem da sua casa, um hábito nasce. Os hábitos não são inevitáveis. Como explicam os 2 capítulos seguintes, eles podem ser ignorados, alterados ou substituídos. Mas a descoberta do loop do hábito é tão importante porque revela uma verdade básica. Quando um hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões. Ele para de fazer tanto esforço ou desvia o foco para outras tarefas. A não ser que você deliberadamente lute contra um hábito, que encontre novas rotinas, o padrão irá se desenrolar automaticamente. No entanto, apenas entender como os hábitos funcionam, aprender a estrutura do loop do hábito, já os torna mais fáceis de controlar. Assim que você divide um hábito em seus componentes, está apto a brincar com as engrenagens. Fizemos experimentos em que treinamos ratos para atravessar um labirinto até que virasse um hábito, e depois eliminamos o hábito, mudando a localização da recompensa, me disse Ann Graibiel, uma cientista do MIT que supervisionou muitos dos experimentos com os gânglios basais. Então um dia colocamos a recompensa no lugar antigo, soltamos o rato e aí está. O velho hábito ressurge imediatamente. Os hábitos nunca desaparecem de fato. Estão codificados nas estruturas do nosso cérebro, e essa é uma enorme vantagem para nós, pois seria terrível se tivéssemos que reaprender a dirigir depois de cada viagem de férias. O problema é que nosso cérebro não sabe a diferença entre os hábitos ruins e os bons, e por isso, se você tem um hábito ruim, ele está sempre ali à espreita, esperando as deixas e recompensas certas. Isso explica por que é tão difícil criar o hábito de fazer exercícios, por exemplo, ou de mudar nossa alimentação.
Uma vez que adquirimos uma rotina de sentar no sofá em vez de sair para correr, ou de fazer um lanchinho sempre que passamos por uma caixa de donuts, esses padrões continuam para sempre dentro das nossas cabeças. Segundo a mesma regra, no entanto, se aprendermos a criar novas rotinas neurológicas que sejam mais poderosas que esses comportamentos, se assumirmos o controle do loop do hábito, podemos forçar essas tendências nocivas a ficar em segundo plano, assim como fez Lisa Allen após sua viagem ao Cairo. Estudos demonstraram que, uma vez que alguém cria um novo padrão, sair para correr ou ignorar os donuts se torna tão automático quanto qualquer outro hábito. Sem os loops dos hábitos, nossos cérebros entrariam em pane, sobrecarregados com as minúcias da vida cotidiana. Pessoas cujos gânglios basais são prejudicados por lesões ou doenças muitas vezes ficam mentalmente paralisadas. Têm dificuldade de realizar atividades básicas, como abrir uma porta ou decidir o que comer. Perdem a capacidade de ignorar detalhes insignificantes. Um estudo, por exemplo, descobriu que pacientes com lesões nos gânglios basais eram incapazes de reconhecer expressões faciais, inclusive medo e nojo, porque nunca sabiam direito em qual parte do rosto deviam se focar. Sem os gânglios basais, perdemos acesso a centenas de hábitos de que dependemos todos os dias. Você parou hoje de manhã para decidir se amarrava o sapato esquerdo ou direito primeiro. Teve problemas para decidir se devia escovar os dentes antes ou depois de tomar banho. É claro que não. Essas decisões são habituais, não exigem esforço. Contanto que seus gânglios basais estejam intactos e as deixas continuem constantes, os comportamentos acontecerão sem pensar. Seebeck, quando você sai de férias, talvez se vista de maneiras diferentes ou escove os dentes num outro momento da rotina matinal sem perceber. Ao mesmo tempo, no entanto, a dependência do cérebro de rotinas automáticas pode ser perigosa. Muitas vezes, os hábitos são tanto uma maldição quanto um benefício. Pense no caso de Eugene, por exemplo. Os hábitos lhe deram sua vida de volta depois que ele perdeu a memória. E então levaram tudo embora de novo. Continua capítulo 1. Audiolivro. O poder do hábito. Continuação capítulo 1. 3. Conforme Larry Squire, o especialista em memória,